Muito bem. Creio que nós podemos orar neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, né? Eu quero também dizer para os irmãos, vocês viram que o cenário está um pouco diferente, está mais light, não está com os livros nas minhas costas, porque não estou em São Caetano do Sul. Nós estamos hoje comemorando aqui no litoral norte o aniversário do meu neto, 13 anos de idade. Então nós estamos aqui. Se vocês começarem a ouvir alguns barulhos de bola, alguma coisa, não liguem, né? Porque ele está desmaiado com um amiguinho dele aí, daqui a pouco vai despertar, vai começar a fazer a baderna aí, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, agradecemos a todos que já estão conosco aí, né? Eu vou pedir, a Laura está entrando, né? Eu vou pedir, Davi, por favor, olhe por nós, olhe pela nossa aula, né? Não precisa mencionar o trono branco, não, tá bom? Ok? Tem umas perguntinhas. Vamos lá. Deus bendito, nós te agradecemos por esse momento em que vamos nos debruçar e estudar a tua palavra. Abençoa o teu servo que irá ministrar. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que estão aqui conosco. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender a extensão da tua palavra, Senhor. Te agradecemos também pelo aniversário do neto do pastor, que o Senhor continue guardando essa criança, fazendo-o crescer, ó Deus, nos termos da tua palavra, Amém. Guardado, protegido, livrando ele de todo mal. Abençoa esta aula, abençoa todos nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, então vamos retomar bibliologia, a doutrina da Bíblia, e na última aula nós fizemos algumas distinções, além de afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Afirmar isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, faz toda a diferença para nós que somos crentes. Porque sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela se torna a nossa autoridade divina que temos nas nossas mãos. Essa autoridade divina escrita, ela é nossa única regra de fé e de prática, tá? Então é fundamental que nós tenhamos sempre isso em mente. A teologia que nós temos ensinado aqui nos nossos cursos, no nosso curso, é a teologia conservadora, é a teologia tradicional, é a teologia que é voltada para as questões, para as verdades bíblicas. Então, a Bíblia, sim, revela que ela é a palavra de Deus, como nós vamos verificar hoje, né? As evidências que nos levam a entender a crer e a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Fizemos algumas distinções a respeito de alguns termos que são usados na doutrina da Bíblia, ou bibliologia. Nós falamos sobre revelação, né? Então, a revelação é a própria manifestação de Deus no que diz respeito à sua vontade. Então, Deus vem ao homem, esse movimento nunca é ao contrário, porque o homem não teria condições de ir a Deus. Então, é Deus quem vem ao homem e manifesta, revela a sua vontade, tá? Então, nós temos a revelação. Essa revelação, nós não vamos estudar isso, né, porque estamos em bibliologia, ela se manifestou de forma progressiva, tá? É como se, quando nós temos um filho pequeno que vai crescendo conosco, e nós vamos ensinando aos poucos a esse filho aquilo que ele precisa aprender para ser adulto, tá? Isso também acontece com a revelação, ela foi progressiva. A humanidade, lá atrás, na sua infância, vamos assim dizer, recebeu da parte de Deus algumas verdades que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, da história da humanidade, até culminar na revelação máxima de Deus, que é Cristo Jesus. Então, nós cremos
numa revelação que é chamada de progressiva, foi por etapas. Então, Deus não ensinou de uma vez para, por exemplo, Abel, para Sete, que foi seu irmão que nasceu depois da sua morte, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da cruz, da ressurreição. Isso não foi ensinado lá atrás. Isso foi sendo mostrado, revelado ao longo da história da humanidade. Quando chega em Cristo Jesus, aquele tempo que os apóstolos chamam de plenitude dos tempos, é que toda a revelação de Deus, toda a sabedoria de Deus foi revelada. Contém isso em mente, revelação progressiva. Mas a revelação, então, tem a ver com a exposição da verdade de Deus, tem a ver com a origem da verdade, como nós vimos, e a sua transmissão. Então, por exemplo, uma cena muito conhecida, Moisés e a sarça ardente, né? Então, Moisés está lá no deserto de Midian, ele vê ali aquele arbusto pegando fogo, só que aquele arbusto não se consome pelo fogo, ele se aproxima daquele arbusto e de lá Deus então fala com Moisés. Isso é revelação. Deus falando com Moisés. Isso é ele manifestando a sua vontade, manifestando a sua pessoa. Isso é revelação, tá? Bom, aí como é que nós ficamos conhecendo essa história desse encontro entre Moisés e a sarça ardente, ou Deus na sarça que ardia? O próprio Moisés, tempos depois, vai registrar num documento, né, que nós conhecemos, que é o livro do Êxodo, né? Ele vai registrar num documento esse encontro que ele teve com Deus no deserto. Para ele registrar esse encontro com Deus no deserto, ele foi movido, foi ajudado, foi suportado ou recebeu suporte da parte do Espírito Santo, tá? Para que ele registrasse exatamente aquilo que ele precisava registrar. Esse processo é chamado de inspiração, tá? Então, a inspiração diz respeito ao registro, a ajuda sobrenatural do Espírito Santo no registro da revelação, tá? Então, mostramos isso para vocês. Então, no momento em que Moisés senta ali, né, e vai colocar num livro, vai colocar num documento o seu encontro com Deus no deserto de Midian, nesse encontro onde ele vê a sarça ardendo, etc. Neste momento, o Espírito de Deus, então, vai soprar, como nós vimos, o sentido da palavra theopneustos, né? Lá na carta de Paulo a Timóteo, ele vai soprar, vai mover a inteligência, a capacidade, o talento do homem Moisés para que ele registrasse exatamente aquilo que Deus permitia que ele registrasse. Permitia, né? Permitiu. Muito bem. Então, aí está o processo chamado inspiração. Então, esse suporte do Espírito Santo para que autores humanos registrassem exatamente aquilo que Deus quis que registrasse a respeito da sua vontade. Isso sem prejudicar a identidade, a personalidade do autor humano. Fizemos, então, até aquela questão da distinção, nós fizemos a distinção entre aquilo que acontece no mundo espírita, né, como já falamos, né, da psicografia, né, que o homem é tomado por um espírito maligno, e lá, então, ele perde sua identidade, ele perde a sua consciência, e começa a escrever as mensagens, né, desses espíritos malignos. Isso não acontece com a inspiração. Mateus continuou sendo Mateus, Davi continuou sendo Davi, né? Eles não perderam a sua consciência, a sua identidade não foi violada, a sua personalidade se manteve, mas ao mesmo tempo, de forma sobrenatural, eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus para que registrassem exatamente a verdade de Deus, tá? Então, isso é inspiração. Okay? Aí você vai se lembrar do outro termo que nós colocamos aqui, que deve ser distinguido, que é o da iluminação.
Então, a iluminação diz respeito àquele entendimento que o Espírito Santo confere a nós que estamos agora, depois de toda a Bíblia fechada, de toda a Bíblia completa. Então, por exemplo, quando eu chego ao texto bíblico e eu consigo entender com clareza o ensino do texto bíblico para mim, então eu fui iluminado pelo Santo Espírito. Então, a iluminação diz respeito ao quê? A clareza no entendimento do ensino bíblico. Então, eu falei para vocês, né, algumas vezes vocês veem ali um pastor ali, né, pregando e trazendo aquela verdade de forma clara, e às vezes a gente pensa, fala assim, nossa, ele estava inspirado, né? Não, ele foi iluminado pelo Espírito de Deus para que tivesse um entendimento claro do ensino das Escrituras. Então, iluminação diz respeito, portanto, à compreensão da verdade revelada de Deus. Tá? Então, é importante, esses três termos, essas três ideias, esses três conceitos precisam ser bem distinguidos. A revelação, como manifestação da vontade de Deus, a inspiração como o suporte, o processo que envolve o Espírito de Deus para que autores humanos registrassem exatamente qual era a revelação que Deus quis que se registrasse, e a iluminação que diz respeito a essa compreensão da verdade, obviamente, com o auxílio do Espírito de Deus. Sempre lembrando que a Bíblia é o único livro em que nós podemos lê-lo com a presença do seu autor em todo e qualquer momento e todo e qualquer lugar. Né? Por exemplo, você vem para a praia, você traz o seu livro e vai lá na praia e você vai ler o seu livro. Né? Ok. Mas o autor do livro não vai estar do seu lado, né? Acompanhando a sua leitura. A Bíblia não. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, o autor estará ao seu lado, né, com todo o interesse que você entenda, compreenda as suas verdades eternas. Ok? Então, são essas três distinções que nós colocamos a respeito da bibliologia: revelação, inspiração e iluminação. Bom, no que diz respeito à inspiração, que é esse processo em que o Espírito de Deus ele conduz, move, sopra, né, no entendimento dos autores humanos para que registrassem exatamente o que eles precisavam registrar a respeito das verdades divinas. Nós temos três escolas, né? Nós não vamos estudá-las a fundo, mas apenas mencionei, né? Três escolas que têm os seus entendimentos também distintos a respeito da inspiração. Tá? Nós temos a nossa escola chamada conservadora ou ortodoxa, que é essa posição que eu passei para vocês, né? Exatamente porque a Bíblia é o resultado do registro da verdade de Deus, conduzida pelo próprio Espírito de Deus. Então nós, conservadores, declaramos sem nenhum tipo de dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Tempos depois, mais no século XVIII, a partir do século XVIII, quando alguns homens se debruçaram sobre o texto, né, sobre a Bíblia, e começaram, então, a fazer análises, começaram a fazer uma dissecação do texto, começaram a estudar baseados numa disciplina antiga chamada filologia, não filosofia, filologia, que é o estudo dos documentos antigos, né? Começaram, então, a tratar a Bíblia como um livro antigo e não como um livro, como palavra de Deus. Tá? Seguindo esse caminho, então, eles começaram na melhor das hipóteses, né, porque alguns já descartaram a Bíblia como palavra de Deus totalmente. Estamos falando dentro do mundo da teologia, tá, gente? Tá? Mas outros teólogos ainda tentaram resgatar alguma coisa. Então, no modernismo, filho do iluminismo, a partir do século XVIII, houve uma escola que defendia que a Bíblia continha ou
contém a palavra de Deus, tá? Então, essa escola, né, modernista ou liberal, dizia que a Bíblia, né, em alguns momentos, a Bíblia é um livro comum, é um livro antigo, enfim, mas em alguns textos, em alguns momentos, ela continha a palavra de Deus. Principalmente, por exemplo, nos grandes discursos de Deus, né? Seja na entrega da lei, seja Jesus ali no Monte no Sermão do Monte, enfim. Então, essa escola modernista liberal dizia: diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, ela contém. Aí, um tempo mais tarde, no século XX, como colocamos para vocês, um pastor suíço chamado Karl Barth, ele se levantou contra esse movimento que estava tornando a fé árida, estéril, né? Então, contra esse movimento liberal, ele se lançou num novo movimento que foi chamado de neo-ortodoxia, ou de volta ao conservadorismo. Mas ainda ele estava muito refém do pensamento iluminista. Então ele vai propor o seguinte: a Bíblia pode se tornar a palavra de Deus. A Bíblia torna-se a palavra de Deus. Então, como eu expliquei para vocês, então, para este teólogo, então, a Bíblia é um livro antigo que está na prateleira. Ok. Quando você tira esse livro da prateleira e você abre este livro e você começa a ter uma experiência, né, com o texto, com a passagem, com o livro que você está lendo, uma experiência que não é humana, naquele instante a Bíblia se tornou a palavra de Deus para você. Fechado esse momento, encerrado esse momento, você fecha o livro e devolve para a prateleira e ele volta a ser um livro antigo, tá? Isso é basicamente a ideia da neo-ortodoxia. Bom, mas nós continuamos a declarar e a afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que eu falei para vocês que isso faz toda a diferença no que diz respeito à nossa fé, né? Toda a diferença, porque veja, se a Bíblia torna-se a palavra de Deus, que segurança nós teríamos, né, de entender ou de aceitar ou acolher as grandes promessas de Deus, se tudo depende da minha pessoa para ela se tornar a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, quais são os critérios que eu devo me utilizar para dizer isso é a palavra de Deus e aquilo não é a palavra de Deus, né? Então, não há segurança nas outras escolas. Na visão conservadora, há essa segurança. Ou seja, da primeira palavra em Gênesis, a última em Apocalipse, nós estamos diante da palavra de Deus. Tá bom? Na última meia hora, como a gente sempre faz, a gente dedica aí, então, para as suas perguntas, ok? Eu vou pedir para o Daniel. Então, agora nós vamos compartilhar os slides. A partir do 14, Daniel, se você puder colocar no slide 14, eu te agradeço. Ok? Então, aqui nós temos as características da inspiração da Bíblia. Então, verbal, plena ou plenária, inerrante e diz respeito à sua autoridade. Então, vamos explicar. Verbal. Verbal porque nós temos um Deus pessoal, né? Foi Deus quem se revelou, e se revelou através de uma linguagem conhecida pelos seus autores humanos. Nós vamos ter, então, aqueles que registraram em hebraico, vamos ter aqueles que registraram em aramaico, como nós falamos, e temos aqueles que registraram em grego, tá? De continentes diferentes. Registraram da África, do Oriente Médio, na Ásia, na Europa,
cerca de 40 autores humanos, tá? Receberam da parte de Deus, em linguagem humana, né? Toda a direção para o registro da sua verdade, da sua vontade. Plena ou plenária, no sentido de que, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a palavra de Deus, a inspiração alcança todos os 66 livros da Bíblia, tá? Então, de Gênesis a Apocalipse, tá? Inerrante. Inerrante. O que é inerrância? A inerrância é a declaração que a Bíblia não contém erros. E agora aqui eu quero acrescentar o que talvez você queira perguntar ao final, né? Ela é inerrante nos seus documentos originais, são chamados de autógrafos, tá? Então, por exemplo, o pergaminho que Moisés usou, é o primeiro pergaminho que Moisés usou para registrar, escrever a verdade divina, né? Esse primeiro pergaminho, ele não existe mais. Não existe mais. Tá? E como é que esse texto veio até as nossas mãos? Porque homens também fizeram cópias desses documentos. São chamados copistas, né? Os escribas, os copistas. Então, esses documentos, pergaminhos e papiros, pergaminhos eram peles de animais. Então, eles tratavam as peles de animais, né, que pudessem servir como o nosso papel hoje. Mais tarde, eles descobriram que a lótus, né, aquela planta que nasce às margens do rio Nilo, podia ser secada, tratada e viraria aquilo que nós chamamos de papiro, que é muito mais perto do nosso papel. Tá? Mas esse material, ao ser manuseado, e muitas vezes manuseado, né, ele se desgastava ao longo do tempo. Então, era necessário que se fizessem cópias. São nessas cópias que nós encontramos as dificuldades, tá? Porque, olha, você não tinha uma máquina copiadora naquela época, você não tinha a imprensa naquela época, não tinha nada disso. A cópia era tudo na mão, né? Então, os escribas, os copistas se reuniam numa sala, vamos assim dizer, havia aquele que iria ditar o texto, e cada copista, então, passava para esse material, pergaminho ou papiro, aquilo que ele estava ouvindo sendo ditado, né, por homens, né, para produzir as cópias. Nessa produção de cópias, né, houve erros, tá? Houve erros. Então, nós temos uma ciência bíblica chamada crítica, né? Crítica é uma ciência, tá? Que estudou, analisou, né, os pergaminhos que sobreviveram, os papiros que sobreviveram, para chegar ao texto original, okay? Que não existe mais nas nossas mãos, o chamado autógrafo, tá? Então, o que temos nas nossas mãos hoje, resultado de séculos de estudos dessa ciência bíblica chamada crítica, o que temos nas nossas mãos nos dá a segurança que estamos diante do texto original, tá? Em algumas versões, né, isso sempre está sendo revisto, né, para que a gente tenha a segurança de estarmos diante do texto original. Por exemplo, se alguns textos, algumas versões da Bíblia, você encontra textos entre colchetes, tá? Você pode encontrar textos entre colchetes. E aí você vai encontrar uma explicação na nota de rodapé da sua Bíblia, que o texto que se encontra entre colchetes não se encontra nos manuscritos mais antigos, tá? Então, isso é muito comum você encontrar isso. O texto que você está tendo nas suas mãos entre colchetes na Bíblia não se encontra nos textos mais antigos. Por exemplo, Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 9
até o final, de 9 a 19. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, se ele não se encontra entre colchetes, né? Geralmente, você vai encontrar também essa observação. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Por que essa observação? Porque, por conceito, por definição, as cópias mais antigas, os textos mais antigos, né, as cópias mais antigas, são aquelas que estão mais próximas do original. Tá? As cópias mais recentes estão mais distantes do original. Então, os estudiosos vão dar mais valor às cópias mais antigas, porque as cópias mais antigas estão mais próximas do original. Mas por que isso? Porque as cópias recentes são colocadas em segundo plano em comparação com as cópias mais antigas, porque as cópias mais recentes podem ter sofrido algum tipo de alteração do copista. Tá? Aquela história do telefone sem fio, ok? A mesma história do telefone sem fio. Tem uma mensagem original ali, mas conforme vai passando, né, a história que começa com um fato simples se torna, sei lá, uma fábula, uma novela, quando chega lá no final, no último ouvinte, por causa dessa questão do telefone sem fio. Claro que nas escrituras nos chega esse absurdo, mas nós encontramos aqui ou ali alguma situação que talvez tenha sido uma interferência do copista. Então, por exemplo, 1 João 5,7 é outro texto que temos alguma dificuldade, que provavelmente tenha sido incluído, né, pelo copista da época. Tá? 1 João 5,7 tem que estar assim: pois há três que dão testemunho. Tá? Assim, só isso. Ó. Pois há três que dão testemunho. Esse é o texto que nós esperamos. Tá? 1 João 5,7. Agora, há versões que colocam assim: há três que dão testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito. Quer dizer, aí nós temos uma interferência do copista, porque esse dado a mais não se encontra nos textos mais antigos. Entendeu? Então, a ciência bíblica, chamada crítica, serviu e ainda serve para levantar esse tipo de ocorrências no texto que nós temos nas nossas mãos. Mas a gente volta depois sobre isso. Então, inerrante ou sem erro diz respeito aos autógrafos, aos textos originais, tá? Aquele produto escrito que saiu de primeira mão, né, do autor humano. Então, Moisés acabou de escrever, está ali o original, está ali o autógrafo. O autógrafo não existe mais. O que temos nas nossas mãos são cópias que foram feitas a partir do original. Tá? Independentemente disso, apesar disso, né, como eu disse a vocês, nós temos muita garantia de que estamos diante daquilo que podemos chamar do autógrafo. Por isso, se confere à Bíblia Sagrada a autoridade divina escrita. Tá? Então, aquilo que você tem de mais concreto da parte do nosso Deus está nas suas mãos. Né? É a Bíblia Sagrada. Como eu disse a vocês, é a única regra de fé e de prática para nós. Não temos nenhum outro livro, nós não temos nenhum outro manual, só temos na Bíblia a nossa única regra de fé e de prática. Por isso ela tem a sua autoridade, porque ela emana da própria vontade de Deus. Ok? Próximo slide, Daniel. Vai anotando depois as suas dúvidas aí, porque eu tenho certeza que, né? Bom, nós agora vamos tratar dos métodos de estudo bíblico, tá? Como estudar as escrituras, né? Então, tenho aqui algumas sugestões, tá? Nós podemos oferecer outras sugestões, mas temos algumas sugestões.
Primeiro, no que diz respeito ao lugar e a hora e a preparação. Depois, os recursos que devem ser utilizados para o estudo bíblico. Depois, os métodos em si. E depois, o resultado do estudo bíblico e a sua aplicação. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de cada um desses itens que eu acabei de colocar. Próximo slide, Daniel. Por favor. Eu acho que eu pulei, né? Eu pulei. Volta um pouquinho, volta anterior. Ah, eu troquei. Desculpe, gente. Vamos ainda fechar. Vai no 16 para mim, que o 15 saiu fora do lugar. Tá. No início da nossa fala, né, vamos voltar um pouco ainda na inspiração. Esqueci desse detalhe aqui. Né? No início da nossa exposição, eu falei sobre se a Bíblia, né, ela mesma aponta para si como palavra de Deus. Né? Se a Bíblia aponta para si essa evidência de que é inspirada por Deus, que é revelação de Deus, que tem essa autoridade. Tá? Então, eu separei aqui alguns textos, né, que dizem respeito tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, você vai ver, principalmente na literatura profética, nos livros proféticos, a expressão assim diz o Senhor. Então, o profeta não falava de si mesmo. Isaías, Ezequiel, Oséias, Malaquias, né? Eles não falavam de si mesmo, da parte de si mesmos. Eles falavam da parte do Senhor. Então, essa expressão, ela é emblemática no sentido de provar que o que está ali é da parte do Senhor. Por isso começa, assim diz o Senhor. Né? Não é assim diz Malaquias, assim diz Oséias, não. Assim diz o Senhor. Tá? E aí, a partir do discurso, né, ouvido, escrito, o povo sabia que era uma palavra de Deus. Nós encontramos isso muito no Antigo Testamento. Por isso que no Novo Testamento há uma admiração a respeito de Jesus, porque os rabinos, os mestres diziam assim, olha, essa situação é explicada pelo rabino Gamaliel, por Hillel, por Shammai. Assim diz Shammai, assim diz Hillel, assim diz Gamaliel. E Jesus dizia o seguinte, em verdade, eu lhes digo. Tá? Então, a autoridade ele chamava para si e não para o terceiro. Tá? Porque é a palavra de Deus. Ok? Bom, no que diz respeito ao Antigo Testamento, veja lá em Lucas 24. Lucas 24, aquele encontro de Jesus ressurreto com os 2 discípulos que voltavam abatidos para Emaús. Tá? Vocês vão se lembrar disso. Né? Jesus havia sido crucificado, e como ele havia sido crucificado, eles jogaram tudo para cima, desistiram de tudo, se abateram e voltaram lá para sua aldeia. Mas não sabiam eles, os 2 discípulos, que Jesus havia ressuscitado. E Jesus, então, vai ao encontro deles, eles não o reconhecem, né? Jesus começa, então, a ensinar a eles o que as Escrituras tratavam a respeito da sua pessoa, Jesus, e do seu ministério. Que Escrituras são essas? O Antigo Testamento, né? Não tinha outro, né? Não tinham outras Escrituras, era o Antigo Testamento. Tá? Então, Jesus, naquela caminhada de cerca de 11 para 12 quilômetros, de Jerusalém para Emaús, ele vai ensinando aqueles 2 discípulos desanimados o que a Bíblia falava a respeito dele, Jesus. E a Bíblia, nessa época, era o Antigo Testamento. Se não, vejamos. Lucas 24, versículos 27, né? Está assim. Eu vou ler o 25 para vocês entenderem. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Então, Jesus está aqui validando a palavra profética.
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés, lembre-se que quando ele diz Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia que tem como autoria Moisés. A tradução traz como autoria mosaica, Gênesis a Deuteronômio. E começando por Moisés e todos os profetas, como nós vimos, os profetas maiores e menores, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ok? Aí você vai no versículo de número 32, desse mesmo capítulo. Então, nós lemos. Agora é uma constatação dos 2 discípulos, né? Então, Jesus entra com eles aí num lugar, eles se assentam para tomar um lanchinho, né? Porque da tarde, da noite, eles caminharam muito, então eles sentam ali. Aí, quando Jesus vai dar graças pelo pão, aí os seus olhos se abrem, eles reconhecem que era Jesus que estava com eles e Jesus desaparece diante deles. Então, no versículo 32, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Tá? Então, o Antigo Testamento, todo ele é tido como Escrituras, e Jesus validou essas Escrituras porque ele mostrou àqueles 2 discípulos o que elas falavam a respeito dele, Jesus. Ok? Pois bem, aí você vai no versículo 44 desse mesmo capítulo 24, e a gente encontra o seguinte: aí Jesus já se apresenta aos discípulos, ele está ressurreto, né? Ele se apresenta diante dos discípulos e disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito, tudo, né, que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos ou nos escritos. Aqui é todo o Antigo Testamento. Aqui está fazendo uma referência a todo o Antigo Testamento. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento reivindica para si, né, como sendo a palavra de Deus, como tendo sido inspirado por Deus e, portanto, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 a 17, nós já lemos, né? E ali diz: toda a escritura é inspirada, né? A gente acaba incluindo o Novo Testamento aí, mas também sabemos que Paulo faz uma grande referência nesse texto ao Antigo Testamento. Tá? E o Novo Testamento, ele reivindica para si também esse status de palavra de Deus? Sim, 2 exemplos que eu quero colocar para vocês. Então, primeiro, 2 Pedro 3, 15 e 16. Então, 2 Pedro 3, 15 e 16. Pedro aqui está falando, né? Como os discípulos deveriam esperar o Senhor com sabedoria, prudência, né? E aí, no versículo de número 15, ele coloca assim: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, aí o apóstolo Paulo, escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconhece que Paulo é muito inteligente. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Pedro mesmo reconhece, né? Há coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão, aqui que é importante, as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro está colocando no mesmo nível os escritos de Paulo com as escrituras. Percebem? Então, Pedro fala que Paulo escreve a respeito da salvação, que ele trata de coisas muito difíceis que os que não entendem ou não querem entender vão deturpar, como deturpam
as demais escrituras. Essa comparação é importante para nós. Os escritos de Paulo são colocados no mesmo nível das demais escrituras, tá? Colossenses, que já citamos para vocês, 4,16, é o próprio Paulo que está escrevendo, né? A igreja de Colossos, uma igreja europeia, né? E lá no versículo 16, ele coloca assim: depois que esta carta, a carta aos Colossenses, tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês também, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Tá? Então, as cartas de Paulo eram lidas nos cultos, né? Nos cultos da igreja de Colossos e nos cultos na igreja de Laodiceia. Tá? Os laodicenses foram muito mais cuidadosos, vamos assim dizer, porque fizeram com que a carta aos Colossenses viesse nas nossas mãos. Os colossenses parece que não foram tão assim, né? Não sei, eu estou julgando aqui, mas a gente não tem a carta de Paulo aos laodicenses. Nós não temos. Ela não veio, ela não sobreviveu. Se tiver na sua Bíblia aí, você toma cuidado, me manda aí que a gente manda queimar, tá bom? Mas não temos a carta aos laodicenses. Nós não temos. A carta de Paulo aos Laodicenses, nós não temos. Mas por que eu separei esse texto aqui? Porque prova que as cartas, os escritos paulinos, eram lidos nos cultos da igreja, tá? Conferindo a autoridade divina aos seus escritos, tá? Então, o produto final, tanto daquilo que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento, é a autoridade divina das Escrituras e a confirmação que as Escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. Tá bom? Próximo slide, Daniel. Vamos ver se eu... Agora sim, tá? Agora a gente volta para o método de estudo bíblico, né? Acho que agora sim. Agora a gente volta para o método de estudo bíblico, né? E vamos tratar, então, da questão do lugar, a hora e a preparação. Quando a gente for estudar as escrituras, né, nós temos, obviamente você vai falar, mas isso é óbvio, mas é sempre bom lembrar. O lugar e a hora apropriados. Então, você não vai estudar a Bíblia num lugar ou num momento em que você terá outras tarefas para dar conta. Você não vai se concentrar, você não vai dar a atenção necessária para esse estudo. Isso, obviamente, serve para qualquer, né, para qualquer pesquisa, para qualquer estudo em outras áreas do nosso conhecimento. Claro que sim. Mas nas escrituras, se nós queremos ouvir o autor que está ao nosso lado, nós temos que ter esse lugar e essa hora apropriados para que nós possamos ter um estudo de bom proveito, um bom proveito no estudo. Tá? Eu tenho que também determinar o tempo de estudo bíblico. 1 hora, né? 2 horas, você tem que determinar. Nós temos um pastor que é o nosso modelo, nesse sentido, em muitos sentidos, muitas áreas, que é o pastor doutor Irlande Pereira de Azevedo. Né? O pastor Irlande é doutor, né? Teologia, na Alemanha, tal, mas ele é muito regrado. Talvez a gente não consiga ser tão regrado como ele, tão disciplinado, mas é um modelo, uma referência para nós estarmos aí admirando, né? Ele no início, ele disse que no início ele pegava um relógio despertador e deixava ali marcado para 1 hora de estudo. Então, se ele começava às 15 horas, né? Então, ele deixava o despertador para tocar às 16 horas. Ele se disciplinou para 1 hora de estudo. Então, naquela 1 hora, ele se dedicava e quando o despertador tocava, ele fechava tudo. Ele não continuava, mais um pouquinho, não. Ele simplesmente ele parava quando o despertador tocava. Isso foi de tal maneira ao longo da sua vida que ele já não precisava mais do despertador. Ele já sabia quando tinha dado 1 hora de estudos, né? Então, ele simplesmente parava e ele via lá que tinha dado 1 hora
de estudos, né? Outra coisa interessante em relação a ele, né, é que quando ele ia se deitar, né, para descansar à noite, né, para dormir, e se ele lembrava que tinha algum tema, algum assunto que ele não sabia absolutamente nada, ou não tinha estudado muito, ele voltava para a biblioteca dele e fazia a pesquisa a respeito daquele assunto. E depois, então, ele voltava para a cama para dormir. Você não precisa fazer isso, claro, né? Mas é apenas um exemplo de disciplina no estudo, né, da palavra de Deus. Então, você tem que ter um lugar apropriado, um lugar onde você sinta que está à vontade, né? Que não tenha nenhum tipo de distração, nenhum tipo de interrupção, né? Numa hora em que você também esteja bem. Nós temos um relógio biológico, né? Tem gente que é muito bem à noite, tem gente que é muito bem de manhã, né? Tem gente que é notívago, tem gente que é matutino, né? Nós temos que saber qual é o nosso horário biológico para aproveitar bem o estudo, né? Por exemplo, eu sou notívago, tudo que eu faço tem que ser à noite, né? De manhã, né, eu estou muito mal-humorado, então se você olhar assim, meio torto para mim, eu já começo a rosnar e é capaz de eu morder a sua canela, porque de manhã eu não estou bem. Mas à noite é uma beleza, à noite eu consigo estudar, à noite eu consigo, eu tenho paz para estudar à noite. Cada um de nós tem o seu horário, cada um de nós tem o seu relógio. Tá? Então você precisa conhecer-se a si mesmo para poder ter bom proveito no estudo bíblico. Né? E também, né, determinar o tempo, né? 1 hora, meia hora, 2 horas, é conforme a sua dinâmica de vida. Tá? Aqui eu coloquei solitude ou estudo em grupo. Tem gente que se dá muito bem estudando sozinho. Né? É claro que a gente nunca vai estar sozinho, porque o autor, o Espírito Santo, sempre vai estar do nosso lado. Mas, humanamente falando, né, a gente tem muitas pessoas que se acostumaram, né, a estudar sozinho e se dá muito bem com isso. Há outros, no entanto, que precisa ter alguém do lado, para dividir a ideia, para comparar a interpretação, etc. Então, não importa. O que importa é que você esteja no lugar e hora apropriados para isso, tá? Pois bem, o que eu estou colocando como preparação é algo que você já tem que estar cultivando há tempos, tá? São as chamadas disciplinas espirituais, que são, basicamente, a oração, o jejum, está colocado eu coloquei um asterisco ali, porque nem todos conseguem fazer o jejum por conta de questões de saúde física. Então, quem tem problemas diabéticos, problemas cardíacos, precisa conversar com o seu médico para ver se consegue fazer o jejum, tá? Mas oração, jejum, a leitura bíblica e a meditação. Meditação é mais do que leitura. A leitura é leitura, vamos assim dizer. A meditação é você gastar tempo para entender, conversar com o texto, debater com o texto, etc. Então, a meditação é como o ruminar, né, dos animais, né? Então, come, depois volta, né, e fica mastigando, isso é a meditação, tá? Então, essas disciplinas espirituais já têm que ser cultivadas, independentemente de você se dedicar ao estudo de um texto, de um livro, da Bíblia, tá? Você já tem que estar orando, você já tem que estar, se possível, jejuando, você já tem que estar com uma leitura habitual das Escrituras e essa meditação não é só no momento da leitura. Você leu de manhã, aí você sai para o seu trabalho e aquele texto está na sua mente, está no seu coração, e aí você vai trabalhando isso ao longo do dia, tá? Meditação. Pois bem, dentro da preparação do estudo bíblico, você tem que separar os recursos necessários para o estudo bíblico. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esses recursos, que graças a Deus, no nosso tempo, nós temos muitos recursos nas nossas mãos, principalmente aí através da internet, né? Nós temos muitos recursos, nós estamos em grande vantagem em comparação aos nossos irmãos e irmãs do século passado, né? Meados dos anos 50, 40, nós temos muitas vantagens, tá?
determinar o propósito do estudo bíblico. Para que você está estudando esse texto, essa passagem? Qual é o seu propósito? Tá? Porque depois que você determinar o propósito, você tem que colocar na prática. Tá? Então, estudar a Bíblia não fica apenas no âmbito da teoria, no âmbito da erudição, né? Eu conheço, sou teólogo, etc. Não, tem que ser aplicado na sua vida, tem que ser praticado. Como Jesus disse lá no Sermão do Monte, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é um insensato, né? Então, não somente eu aprendo, como também tenho que praticar. Então, não adianta nada você estudar profundamente um texto bíblico, né? E você não aplicar, né, aquilo que você aprendeu daquele texto. Né? Não terá eficácia se você assim proceder. Ok? Próximo slide, Daniel, por favor. Os recursos a serem utilizados. Então, o que eu vou colocar aqui é o que a gente recomenda para seminaristas, para vocacionados. Como eu prometi a vocês, o nosso curso é um curso introdutório, mas estamos dando aquele ar de seminário, tá? Então, quando a gente dá aula para o pessoal lá, para os marmanjos lá, né, que vão ser pastores, nós colocamos essa lista de recursos que eles devem ter em mãos para um estudo de bom proveito. Tá? Então, a Bíblia em várias versões. Tá? Ter Bíblias em várias versões. Hoje nós temos a Nova Almeida Atualizada, NAA. Lá você pode ter a Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Almeida... tem várias, né? Então, você tem a Nova Almeida Atualizada. Você pode ter também em mãos para o mesmo estudo a nova versão internacional, a NVI, que é a versão que eu gosto de usar, inclusive para pregação. Você tem também a nova versão transformadora, tá? A NVT. Você pode usar também. Você pode ter uma versão dessa nas suas mãos para fazer o seu estudo. Tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Você pode ter a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução para um português mais corrente, mais simples. A Bíblia de Jerusalém, que foi uma tradução feita por uma comissão ecumênica, ou seja, na comissão de tradutores você vai encontrar católicos e protestantes, a Bíblia de Jerusalém. E eu quero dizer que é uma das melhores traduções que nós temos em mãos, né, na língua portuguesa. E uma versão católica, né, tem a Bíblia do Peregrino, né, uma versão católica. Por que essas várias versões? Porque, por exemplo, se você pegar um texto, né, e você está estudando esse texto, esse capítulo, você pode ler esse capítulo em várias versões que podem dar a você algumas pistas para entender aquele texto. Tá? Toda leitura envolve interpretação e toda tradução também tem a sua interpretação também. Então, é por isso que é importante você ter várias versões diferentes, né, para que você possa compará-las e ter uma luz a respeito da interpretação daquele texto. Hoje, nos recursos que nós temos pela internet, nós temos a YouVersion, por exemplo, né, que é uma versão que eu tenho no meu iPad, que você pode, é um aplicativo, né, que você pode ter no seu celular, e esse YouVersion, ele traz várias versões, em inglês, em outras línguas também. Então, você pode ter essa versão, esse aplicativo YouVersion nas suas mãos e colocar no seu iPad, no seu computador, para você ter essas várias versões, né, nas suas mãos. Tá? Você tem que ter também um dicionário da língua portuguesa. Tá? Então, é necessário você ter um dicionário da língua portuguesa, porque há textos que há palavras que a gente precisa desse auxílio, desse apoio. Nós não sabemos, não conhecemos o significado de todas as palavras da nossa língua. Então, precisamos ter um dicionário da língua portuguesa. Precisamos ter
precisamos. Uma sugestão. Eu falo precisamos porque às vezes eu me imagino lá no seminário, na faculdade teológica. Uma sugestão, ter um dicionário bíblico. Tá? O dicionário bíblico, ele vai trazer o significado de nomes, por exemplo, de conceitos que estão nas escrituras, que vão nos ajudar a entender, né, aquilo que está registrado. Concordância bíblica é outro recurso que você poderá ter lá na faculdade teológica. Eu digo que para eles que eles têm que ter na sua biblioteca, né? Dicionário bíblico, concordância bíblica. O que é a concordância bíblica? Então vamos imaginar a palavra amor, tá? Em português, amor. Então a concordância bíblica vai me mostrar todos os textos, todos os versículos onde surge a palavra amor. Entendeu? Todos. Então, por isso que é a concordância. Então, ira, tá? Ira vai mostrar todos os textos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os textos que apresentam a palavra ira. Tá? Isso ajuda bastante também no sentido de entender o sentido da palavra naquele texto, naquele capítulo. Tá? Comentários bíblicos. Embora a gente creia que a Bíblia é o nosso único manual, a nossa única regra de fé e de prática, nós não desprezamos o auxílio de estudiosos, né, bíblicos que se debruçaram sobre esses textos no século passado, retrasado, etc., e deram luzes para o seu entendimento. Então, são os nossos comentaristas bíblicos. Então, por exemplo, se você está estudando um texto em Marcos, tá? Então, você pode encontrar estudiosos que se dedicaram a estudar Marcos e publicaram os seus comentários sobre Marcos. Isso é muito interessante para enriquecer o seu estudo sobre Marcos, por exemplo. Coloquei aqui, bibliografia recomendada. Ou seja, hoje você tem uma gama de ofertas, né, de livros bons, editados por editoras dignas, né, sérias, para você ter. Você não precisa ter uma biblioteca na sua casa, mas ter alguns livros importantes a respeito de alguns temas importantes, a respeito de alguns livros bíblicos importantes na sua casa. Então, é importante que você esteja a par daquilo que está surgindo, né, no mundo evangélico. Então, algumas editoras que eu quero recomendar a vocês, né? A Edições Vida Nova. Tudo que vier da Vida Nova, você pode comprar. Vida Nova. Fiel, né? A Hagnos, Hagnos, né? Mundo Cristão, tá? São editoras confiáveis, onde você pode comprar os livros ali. Cultura Cristã, né? Você pode comprar os livros ali. Claro, né? Obviamente, a gente fala isso para os seminaristas, mas para vocês fica apenas como sugestão, tá? Quando você estudar um texto bíblico, tenha ao seu lado um caderno, um bloco de anotações, tá? Que nós vamos falar a respeito disso, a razão do porquê, né? Como já sabe, né? Você está estudando o texto lá e tem alguma coisa que chamou a sua atenção, que você tem que pesquisar mais profundamente, você anota do lado, né? Anota do lado para depois você fazer essa pesquisa, tá? Vamos para o próximo slide, Daniel, por favor. Então, aqui o que eu vou trazer é o fundamental, tá, gente? É o fundamental, o básico, tá? Então, quando você escolher o texto para ser estudado, você tem que fazer 3 tipos de leitura, tá? A primeira, panorâmica. Dá uma lida assim, né? Sem se deter nos detalhes, nem nada. Você vai ler, de ponta a ponta, você lê. A segunda leitura desse mesmo texto tem que ser mais detida.
Ali você vai começar a observar e a anotar, por isso bloco de anotações, né? Anotar algumas coisas que chamaram a sua atenção naquele texto e naquela segunda leitura. E a terceira leitura do mesmo texto tem que ser mais analítica, tá? Analisar, né? Você vai agora conversar e discutir com o texto ou com o autor desse texto, tá? Então, recomendo pelo menos 3 leituras do mesmo texto, né? Para você poder fazer o seu estudo bíblico, tá? Então, leitura mais anotação, então, quer dizer, na leitura mais detida e mais analítica, você deve fazer a observação dos verbos que estão ali, né? É muito importante você olhar para os verbos, nomes próprios, palavras que se grande ideia que está por trás daquele texto. Enfim, você não deve recorrer à ajuda externa, né, neste momento. É você e Deus e a Bíblia, tá? É você e Deus. Oh, e a Bíblia que está diante de você. E você começa a anotar, então, aquilo que chama a sua atenção. Okay? Por isso o bloco de anotações, né? Grifar, não é pecado você grifar a Bíblia, tá? Grife, né? Coloque anotações às margens da sua Bíblia ou no bloco de anotações, tá? Bom, aí, olhando para o texto, você tem que levar em conta o seu contexto imediato e remoto, ou seja, quando você pega um versículo, por exemplo, ele está em uma história, né? Já tem um contexto que envolve aquele versículo, né? Que você tem que levar em conta, né? Você não pode pegar aquele versículo isoladamente, você tem que entender que ele está dentro já de uma história. O contexto imediato é aquela história onde ele surge. Por exemplo, quando a gente pega um exemplo só, né? Exemplo, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. Ok, você pode trazer um estudo somente em cima deste versículo. Mas, quando ele foi falado? Quem falou? Em que momento ele foi dito? Né? Aí você vai descobrir que o seu contexto imediato é o Sermão da Montanha, que Jesus está ali, né, falando a respeito da constituição do reino de Deus, a respeito da conduta dos cidadãos do reino de Deus. Tá? O contexto remoto diz respeito ao ministério de Jesus. Né? Remoto é mais distante, né? Então, o Sermão da Montanha entra nesse contexto onde Jesus está ministrando e anunciando as boas novas do reino às 12 tribos de Israel. Tá? Outra coisa, o texto e a sua teologia. Então, o que eu quero dizer com isso? O texto que eu estou estudando, ele faz parte do Antigo ou do Novo Testamento? Se for, por exemplo, esse caso aqui, o sal e luz, né? Vocês são o sal da terra. Novo Testamento. Está nos evangelhos, está no Evangelho de Mateus, né? Qual é a teologia de Mateus? O que Mateus pensava a respeito de Deus? Então, só a teologia de Mateus. O que Mateus pensava a respeito de Deus e do seu reino? Então, aqui em Mateus, você sabe, né, através, obviamente, de estudos, que Mateus apresenta Jesus como o Messias, e que o Sermão do Monte ele tem uma relação, né, porque Jesus entrega a lei, vamos assim dizer, do reino de Deus aos seus discípulos, então tem uma relação com Moisés entregando a lei para o povo de Israel no Monte Sinai, né? Então nós temos o Sermão do Monte, né, a lei da Constituição do Reino de Deus, entregue por Jesus, e temos o Monte Sinai, a Constituição de Israel, sendo entregue por Moisés. Então, veja as relações que nós podemos fazer, né? O texto, seu contexto histórico e sociocultural, já falamos, né?
Então, Jesus, início do seu ministério, está com seus discípulos, né? Está ensinando a respeito das boas novas do reino, está ali na região da Galileia, né? Está com seus discípulos são pescadores, indoutos, são galileus, ou seja, eles não eram, não tinham uma formação acadêmica, né? Então, todos esses dados que podem ser levantados, tá? O texto e seu estilo literário. Então, nós estamos falando dos gêneros literários. Então, nós temos poesia, literatura sapiencial, de sabedoria, narrativa, parábola, profecia. Nós estamos aqui diante de um evangelho. Como eu disse a vocês, o evangelho é um gênero literário peculiar. Não é uma biografia, mas trata a respeito do registro do ministério de Jesus entre nós. Tá? O texto e o seu autor humano. Né? Nós podemos fazer um método de estudo biográfico, estudar Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um fiscal, Mateus era um homem preparado, porque era um fiscal, né, um publicano. Mateus, ele tinha muita relação com o Antigo Testamento, né? Ele vai mostrar isso através do seu próprio texto, porque o primeiro capítulo de Mateus é uma genealogia, e genealogia só interessava a judeus, não interessava a grego nem a romano, mas é um homem do primeiro século, é um homem da cultura do primeiro século, enfim. Né? O texto e os seus comentaristas na história da igreja, ou de Israel. Então, no caso de Mateus, quem foram os grandes homens de Deus que já estudaram Mateus e publicaram obras sobre Mateus, né? Ou comentários sobre Mateus? Né? Você pode buscar. Né? Por exemplo, Agostinho de Hipona, que é chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica. Ele foi um grande teólogo. Ele foi um grande teólogo. Né? Lembrando que só existia uma igreja na Idade Média. Né? Então, ele foi um grande teólogo cristão. Né? Então, o que é que Agostinho, por exemplo, escreveu sobre Mateus? Nós temos hoje, pela internet, né, essa possibilidade de ter esses dados, essas informações nas nossas mãos num piscar de olhos, coisa que, não, infelizmente, o pessoal do século passado não conseguia. Nós temos esse privilégio. Né? Próximo slide, Daniel, por favor. E aí, finalmente, a gente vai para a questão do resultado do estudo bíblico e a sua aplicação. Tá bem pequenininho, né? Mas vamos ver se a gente consegue enxergar. Se você puder voltar lá para o slide 20. O slide 20, Daniel. Tá. Ok? Então, bom, você estudou para quê? Qual é o propósito? Qual foi o propósito? Foi para edificação pessoal. Pode ser, ok? Não há problema. Para edificação pessoal. Pode ser para se preparar melhor para proclamar o evangelho. Você foi desafiado por alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, sobre determinado tema, então você se debruçou para estudar sobre esse tema e agora, então, você vai evangelizar essa pessoa. Pode ser para ensino, né? Geralmente na escola bíblica dominical, ou na área acadêmica, de repente você é um professor de teologia, enfim, né? Pode ter sido isso. Pregação, isso é muito comum para nós pastores, né? Estudarmos as escrituras, não somente para nos edificar pessoalmente, mas para pregar a palavra de Deus. O que é importante, né, é destacar a aplicação do nosso estudo bíblico. Ele nunca deve ficar dentro, né, das nossas quatro paredes, seja do coração ou seja do quarto onde você estudar. Nós temos que aplicar, pôr em prática aquilo que nós aprendemos do nosso estudo bíblico. Então, por exemplo, o que nós estamos estudando aqui nos nossos encontros, no nosso curso básico em teologia, você deve aplicar na sua vida espiritual, você deve aplicar, né, nos seus relacionamentos interpessoais, porque esse é o propósito, né, de estudar as escrituras. Não é sermos eruditos, não é sermos teólogos, mas temos que praticar
aquilo que nós aprendemos. Muito bem, vamos dedicar esses minutos finais para as perguntas. Pode tirar os slides, por favor, Daniel. Então, 10 de cada vez, ok? Pastor. Vocês podem fazer as suas perguntas. Oi? É a Márcia. Sim, pode falar. Pastor, com relação ao método de propósito de ensino, a gente deve seguir uma ordem dos livros de Gênesis a Apocalipse para o ensinamento? Eu não sei, eu sinto uma dificuldade, porque eu sou uma pessoa meio metódica. Então, por exemplo, para mim estudar livros isolados é complicado. Eu gosto de entender do início e indo com todo o processo. Agora, quando você vai ensinar, essa é a melhor forma? Fazer a sequência? Olha, quando a gente fala em... Entendi. Quando a gente fala em ensino, nós temos uma direção. Por exemplo, entre os batistas, a Convenção Batista Brasileira, nós temos a nossa própria, que vai passar todos os livros da Bíblia, está acompanhando a Escola Bíblica Dominical, através da literatura da nossa Convenção Batista Brasileira, né, vai passar por todos os livros da Bíblia em 8 anos. Tá? Então, nós vamos começar com Gênesis agora, em março. Gênesis. Né? Então, quando o professor da IBD ele é convidado para dar aula, ele já tem o tema, já tem o assunto, é Gênesis. Entendeu? Então, nós temos essa vantagem. Então, o estudo para ensino, ele é voltado para a igreja. Né? Pode ser, então, de repente, a igreja tem o seu próprio plano de ensino. Ok? Então, a igreja vai estudar Novo Testamento. Tá? E vamos estudar só o Evangelho de Marcos. Então, isso ajuda os professores. Já temos o tema, né? Esse tema tem que ser dividido em blocos e vamos seguir esse esquema. No nosso caso, nós estamos seguindo já uma literatura que já temos em nossas mãos. Então, já seguimos isso tradicionalmente. Tá? Então, começamos em Gênesis agora, então daqui a 8 anos nós estaremos chegando em Apocalipse. Entendeu? Então, e volta para Gênesis de novo. Né? Nós percorremos todas as escrituras. Esse plano era de 5 anos, virou 8, às vezes volta para 5 anos, mas batistas estão sempre em cima das escrituras. Então, para nós professores da IBD, nós temos esse guia. Se você for um professor de um seminário ou de uma faculdade teológica, né, você tem aí também os planos da própria direção. Então, por exemplo, no meu caso, eu era sempre destacado para a área de formação ministerial, aconselhamento pastoral, por exemplo. Né? Então, eu tinha que dar aula sobre aconselhamento pastoral. Então, eu tenho os livros, eu tenho os textos bíblicos que estão voltados para isso. Então, quer dizer, eu já tenho ali um planejamento. Né? Agora, para ensino, você tem esse guia. Né? Talvez se for para edificação pessoal, né, para mim, se for para mim, aí sim você vai determinar qual é o seu plano. Então, no caso de você ser sistemática, então a sugestão é começar das origens mesmo e seguindo a história da salvação. Né? Nós chamamos de história da salvação. Se for para você, a sua edificação, né, para você mesmo. Para ensinar, nós vamos depender desses planejamentos que geralmente vêm de outros. Né? Na edificação pessoal, eu determino o meu planejamento. No ensino, ou é a instituição, a igreja, o seminário ou faculdade. Tá bom? Entendi. Obrigada, pastor. Ok? Quem mais? Pastor. 10 de cada. Oi? Quem? Antônio aqui. Oi. Com relação a fazer assim uma série assim de meio que perguntas todas misturadas, né? Primeiro com relação ao que o senhor falou de a Bíblia ser a palavra de Deus ou conter a palavra de Deus, né? Ok. Considerando que a Bíblia é a palavra de Deus,
sem tirar nem pôr, então como que ficaria, assim, questões como, por exemplo, Paulo, ele tem momentos em que ele fala que é da parte dele, que ele está falando e que não é de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, mas Paulo fala, olha, isso aqui sou eu que estou falando, por exemplo, do celibato ou coisas desse tipo, né? Ou a presença do livro de Cantares, que aparentemente é apenas meio que uma carta de amor, algo desse sentido, né, para uma mulher. E a outra dúvida é com relação à inerrância da Bíblia. Considerando que a Bíblia é inerrante e infalível, eu tenho alguma dificuldade lendo algumas coisas, também não sou expert nem nada, mas, por exemplo, algumas contradições que é difícil de compreender, né? Algumas mais comuns, como, por exemplo, a questão das duas genealogias de Jesus, que embora digam que uma venha de Maria, mas ambas falam José, a de Mateus e de Lucas, isso eu acho confuso de compreender. E outro ponto é, por exemplo, a questão dos ladrões, né? Você vai ver que Lucas cita que um ladrão se arrepende, enquanto que Mateus fala que os dois ladrões estavam insultando Jesus, e não que um se arrependeu ou algo desse tipo. Então, não existe um dedo humano aí na Bíblia que pode, assim, a gente deve interpretar a Bíblia como inerrante ponto e tentar desviar essas informações. Como que fica isso? Você, se eu conseguir anotar tudo mentalmente das suas perguntas, né? Vou tentar lembrar. Não, é a questão Bom, em primeiro lugar, a questão ter ou conter a palavra, né? Por exemplo, de Paulo, e a questão da inerrância. Tá. O lado humano, o dedo humano que você fala, literalmente tem, porque os autores foram humanos. A questão é que eles foram conduzidos, foram supervisionados, foram movidos pelo Espírito de Deus para que registrassem exatamente aquilo que Deus queria que registrasse. Tá? Então, nós temos que nos agarrar a esse conceito primeiro. Segundo, a prova de que eles não perderam a sua identidade, não perderam a sua personalidade, está exatamente nesse exemplo que você deu de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Está dizendo, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Né? Então, veja, olha, aqui tem então a palavra de Paulo e temos a palavra de Deus. Não, Paulo foi conduzido, ele foi soprado, ele foi movido para que, mesmo ele entendendo que era a sua opinião, que era o seu pensamento, isso foi permitido por Deus para que fosse registrado para a reflexão da igreja. Outro ponto. Quando Satanás, por exemplo, está tentando Jesus no deserto. Tem a fala de Satanás ali. Não é palavra do homem, não é palavra, né? É a palavra do diabo. Né? É isso que nós encontramos. Deus permitiu que fosse registrado, porque quem é que revelou ao escritor canônico, ao escritor humano, Mateus, né? que esse diálogo travado entre Jesus e Satanás, só estava Jesus e Satanás no deserto. Foi o próprio Jesus que contou para eles. Né? Foi o próprio Jesus. E aí, Mateus anotou. Né? Ou seja, isso foi anotado e faz parte da palavra de Deus, porque faz parte da revelação da sua vontade, revelação dos seus propósitos. Tá? Algumas vezes, nós vamos encontrar ditados nas Escrituras. Nem sempre foi ditado, nem sempre Deus chegou, você vai anotar isso. Nem sempre foi. Por exemplo, os 10 mandamentos. Foi ditado, né? Deus disse a Moisés, ó, tal, e colocou. Em outros momentos, na maioria das outras vezes, nós encontramos ele conduzindo, supervisionando, levando, movendo, soprando na inteligência desses autores humanos o que eles haveriam de anotar sem prejuízo da sua própria identidade. Então, Paulo, que era um teólogo, um homem de 3 mundos, transitava em 3 mundos,
o mundo judaico, o mundo dos judeus, o mundo grego e o mundo dos romanos. Este homem muito preparado, ele, a respeito do casamento, ele vai trazer a sua opinião, que não vai ferir esse propósito de Deus de trazer a nós mais um tema para reflexão da igreja. Né? Você falou sobre, inerrância. Né? A inerrância. Sim, como eu disse a vocês, os textos foram copiados. Né? Os textos que nós temos em mãos foram copiados, porque os originais, né, o seu documento, o seu material já se perderam. Então, houve todo um cuidado para se manter as escrituras através de cópias. Né? Então, o Antigo Testamento ele teve muito mais tempo e cuidado do que o Novo Testamento. Né? Se considerarmos que Moisés começou a escrever por volta de 1500 ou 1600 antes de Cristo, né? Nós temos aí, né, até que tenha sido consolidado o Antigo Testamento, como nós o temos nas nossas mãos, nós temos aí cerca de quase 1700 anos de preservação do Antigo Testamento pelos judeus. Tá? Então, o texto que nós temos aqui é um texto que foi preservado pelos judeus durante pelo menos 1600 anos, até o ano 90 da nossa era. O Novo Testamento já não teve infelizmente, não teve esse tempo, ele só teve tempo de um século só. Né? E temos que levar em conta também que houve muita perseguição, né? Muita destruição de documentos. Carta aos Laodicenses nós não temos, provavelmente foi destruída, porque o Império Romano perseguiu a igreja. E as cópias eram feitas apressadamente para que não somente houvesse o conhecimento da instrução apostólica, mas para que também se recuperasse os textos que estavam sendo destruídos pelos perseguidores. Tá? Por isso nós temos aí algumas, não são contradições, mas algumas dificuldades para tratar. Os dois ladrões na cruz. É muito provável que no início, vamos lembrar que aqueles que eram crucificados não eram gente boa, é gente da mais alta criminalidade, tá? Não era gente boa. Tá? A gente fala o bom ladrão, né? Tá, nós estamos enganados, tá? Eram os beira-mar da época, né? É esse tipo de gente, tá? Estão pendurados lá. E no início é provável que ambos estivessem zombando de Jesus. Ao longo do tempo da crucificação, que é um processo cruel, né, uma tortura, um deles pôs a mão na consciência. Tá? Um deles. Durante o processo, eu sempre digo na igreja que os maiores professores de teologia têm dois nomes, né? Dor e sofrimento. Esses são os maiores professores de teologia. Né? Então, ele estava lá pendurado e também tá. Aí, naquele instante, ele põe a mão na consciência e fala, não, a gente merece. Esse não merece. Percebe? Não está registrado aqui. Tá? Mas tudo leva. Por isso que a gente tem que se deter na questão humana, psicológica também. Nós não podemos abrir mão da ciência, da psicologia também, né? Porque são seres humanos que estão ali. Né? Outra questão, nós temos ali o encontro de Jesus com aquele possesso gadareno, né? Então, em um texto sai como um, no outro texto sai como dois. Era um ou dois? Né? Provavelmente dois, mas um foi protagonista. Entendeu? Um foi protagonista. Também temos a cura de um cego. Em um evangelho está um cego, no outro evangelho estão dois cegos. Eram um cego ou dois cegos? Provavelmente eram dois cegos. No entanto, um foi protagonista. Sermão da Montanha. Né? Mateus diz que Jesus subiu ao monte. Lucas diz que ele desceu. Não, ele subiu ou desceu? Né? Na verdade, ele subiu e lá em cima tinha um platô. E ele desceu ali e ficou ali.
Ah, há outras situações. Você citou mais uma? Cabeça de As manhã não presta. genealogias, né, de Jesus. Genealogias, obrigado. Genealogias, obrigado. Obrigado. Mateus traça a genealogia até José, né, o esposo de Maria. Lucas, segundo estudiosos, traça a genealogia por Maria. Só que as mulheres no primeiro século não tinham valor social. Fechem, por favor, desliguem os seus áudios aí, as mulheres, por favor. Né? Elas não tinham valor social. Tá? Então, não tinha por que colocar o nome delas. Entendeu? A grande mudança com Jesus foi realmente o resgate social, do valor social da mulher na sociedade, na igreja, na comunidade. Tá? Mas elas não tinham valor. Se você verificar Êxodo, capítulo 20, que são os 10 mandamentos, as mulheres, por favor, desliguem os seus áudios aí, por favor, né? Para não se escandalizarem. Mas, olha, um dos mandamentos aqui, né? Ele fala sobre a questão de não cobiçar. Êxodo 20, 17. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A mulher está na lista do jumento, do boi, das coisas. Percebe? Então, o valor da mulher era secundário. Então, provavelmente, Lucas, ele vai ter esse cuidado, né? Vai passar a genealogia, né? Mas vai para o José, que é o responsável de Maria. É o responsável de Maria. Mas tudo indica que Lucas, a genealogia de Lucas passa por Maria. E Maria era, sem dúvida nenhuma, descendente da tribo de Judá e, portanto, também da linhagem real. Tanto ela como José. Tá? Porque senão não tinha como chamar o nosso Redentor de filho de Davi. Tá? Então, assim, Lucas, ele registra o Evangelho de Maria conscientemente, não seria conscientemente ele troca Maria por José para talvez justificar para uma sociedade machista da época, seria algo assim. Talvez ele não tivesse essa consciência, mas fosse um hábito. Tá? É um hábito, é um hábito social, vamos assim dizer, né? De relegar a mulher um segundo plano, um plano menos importante em termos sociais. Tá? Você vai perceber que isso está sendo quebrado no Novo Testamento a partir do momento que, por exemplo, Mateus ele não vai se esquivar de colocar nomes de mulheres na genealogia de Jesus. Ele não vai se esquivar. Ele coloca mulheres. E mulheres com histórias discutíveis. Né? Ruth, né? Rabi. Né? A única que ele não vai quebrar tanto assim o paradigma é com Batseba, porque aí ele nem coloca o nome dela. Porque você sabe que teve o adultério, etc. e tal. Então, para não ofender muito, ele não coloca o nome dela. Ele fala, aquela de quem foi mulher de Urias. O restante eu coloco o nome. Rabi foi uma meretriz, Ruth era uma moabita, os moabitas eram amaldiçoados por Israel, não podiam mais entrar no templo, né? Então, há uma quebra de paradigmas, né? Quebra de paradigmas no ministério de Jesus. Ele vai aparecer ressurreto para uma mulher, né? Não é para um homem, é para uma mulher. Tanto é que o relato das mulheres é colocado em dúvida pelos discípulos. Eles não vão acreditar nelas, no que elas ouviram, não vão acreditar. Tem que correr até a sepultura de Jesus para conferir se era aquilo lá mesmo, né? Porque eles não vão confiar na história das mulheres, no relato das mulheres. Então tem que levar em conta isso também, tá? Há muitas outras dificuldades, tá, gente? Há muitas outras dificuldades. Agora, lembrem-se, né? A Bíblia não foi escrita para provar ciência, para provar qualquer tipo de coisa. A Bíblia foi escrita e dada a nós para revelar o nosso Redentor.
e a sua obra salvífica. É aquela grande crítica que ele fez aos judeus. Vocês examinam tanto as Escrituras e não conseguem chegar a mim. Realmente, eles se dedicavam horas e horas estudando, obviamente, na época, o Antigo Testamento. E Jesus dizia, vocês não conseguem chegar a mim. Era um estudo inútil, né? Um esforço inútil, porque as Escrituras apontam para Jesus, como nós vimos lá em Lucas, capítulo 24. Ok? Alguém mais? Pastor, Pelo silêncio, todos entenderam ou ninguém entendeu absolutamente nada? Então, eu vou aproveitar o sol aqui. Sim, Pastor, sim. a Bíblia, né, é um livro de difícil entendimento. Então, eu já ouvi dizer que, para facilitar, a pessoa deve ler um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo. Isso, não sei se procede isso, assim, às vezes eu fico pensando isso. Então, é meio complicado. Por exemplo, o Antônio, ele citou, agora estou lembrando, como exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos. Como que a gente vai... você vai pegar o livro do Cântico dos Cânticos, um capítulo, e ler com um capítulo, sei lá, de Timóteo, né? São assuntos totalmente diferentes. Um trata de problemas pastorais e outro está tratando de algo que está em discussão até hoje. O que é que trata Cântico dos Cânticos, né? Era um livro até tido como um livro que não podia ser nem tocado, né? Em Israel, espiritualizaram, né, a interpretação do Cântico dos Cânticos, dizendo que o noivo, que no caso é Salomão, né, era o próprio Deus, e Israel seria a mulher, né, a sunamita lá, a mulher que ele ama. Tá? Quando chega a época da igreja, espiritualizaram também, falando que o noivo é Jesus e que a noiva é a igreja. Só que ali nós temos um texto que trata de um relacionamento mesmo de um homem e uma mulher, falando até de relações sexuais, obviamente permitidas no âmbito do casamento. Tá? E por que ele está lá? Então, a interpretação é que ele está lá para mostrar como é um casamento abençoado por Deus. Bom, nem é Jesus e sua igreja, nem é Deus e Israel. É um homem e uma mulher abençoados por Deus na sua vida conjugal. Cantando amor. Agora, como é que você vai pegar esse texto, esse livro, que tem essas características, e ler um outro, ao mesmo tempo, uma carta, por exemplo, né? Uma carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, onde é melhor você se dedicar a um livro só, né? Se concentrar num livro só, na leitura de um livro só. Eu acho que a sua compreensão o seu proveito será melhor. É porque mais de uma vez eu já ouvi falar isso. Para você ser mais fácil, né? Ler o livro do Novo, eu falei, nossa, o que tem a ver, né? Mas só se for para cumprir, né, aquela leitura da Bíblia em um ano. Aí sim, né? Tem aquele negócio, né? Vamos cumprir a nossa leitura da Bíblia. Só que vai ser aquela leitura que você sabe, né? Vai ser aquela... Vai ler. Vai ler. Beleza. Falei, deixa eu perguntar para o meu doutor que ele vai saber me responder. Eu já falei para vocês que eu tenho resposta para tudo. Eu tenho resposta para tudo, desde que vocês aceitem, não sei como é a resposta. Já falei para vocês. Né? Muito bem. Tudo bem, então? Obrigada. Ok. Pastor, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Quero dar boas-vindas a quem entrou hoje. Quem está fazendo a pergunta que eu não estou vendo? É a Adriana. Não repara que eu estou linda aqui no vídeo. Pode fazer. É a Adriana. Tá. Tudo bem. Eu não vi ainda você. Oi, Adriana. Pode falar. Pode fazer. A gente vê que sempre vai surgindo versões diferentes da Bíblia, versões atualizadas. Isso não pode causar, no final de
anos e anos e anos e anos e anos de novas versões, não pode causar uma distorção na interpretação? O quanto isso é benéfico? É isso que eu fico pensando. Pode sim, com toda certeza. Se não houver um cuidado da comissão de revisão da tradução, da versão, pode levar a sérios problemas, sim, com toda certeza. Mas também temos que levar em consideração a necessidade da atualização. O português que falamos hoje não é o português que era falado nos anos 50 do século passado, embora estejamos no mesmo país, né? Há palavras que nós não utilizamos mais, há palavras que hoje têm outro sentido diferente daquele que tinha na época em que foi a versão publicada. Eu lembro de um pastor Macir Jordão de Almeida, falecido já há mais de 20 anos, ele foi numa livraria evangélica, século passado, claro, né? E estava saindo a nova versão internacional, né? E aí o menino da livraria evangélica, numa total insensatez, né? Ele tinha que vender, né, a nova versão internacional. Ele era pago para isso, ele estava ali trabalhando para vender a nova versão internacional. Ele estava criticando a nova versão internacional. O cara que está vendendo está criticando. Então ele falou assim, isso aqui, essa versão aqui é antibíblica, não sei o quê, porque tem que ser Almeida, né? Tem que ser a tradução do João Ferreira de Almeida, que foi aquele português, né, do século XVI, que fez a tradução da língua para a língua portuguesa. Tem que ser João Ferreira de Almeida, o que é isso? Isso aqui é um absurdo. Aí o pastor João Jordão, acho que o Paulo Pereira lembra dele, né? Bem bonachão, virou-se para o balconista e disse, tá bom, você gosta da Almeida? Tá, ok. O que significa sachar? Como que é? Sachar. Está lá em Isaías. O que significa sachar? Não sei. Você não gosta da Almeida? Como que você não sabe o que é sachar? Mas eu não sei. Então, sachar é limpar com a pá. Não é melhor eu colocar tá limpando Deus com a pá do que colocar sachar? Percebe? Então, a nossa linguagem ela vai tendo as suas alterações. Então, é importante que essas versões surjam, porque os tempos vão mudando também. O importante é que não se prejudique o sentido. Por isso, essas comissões estão seriamente debruçadas. A nova versão internacional, a nova versão transformadora, né? A nova Almeida atualizada, né? Estão preocupadas em atualizar a linguagem ao mesmo tempo em que não haja prejuízo no sentido daquilo que está registrado. Entendi. Tá? É mais importante nós entendermos, né? Compreendermos o texto, né? Então é por isso que nós temos prezado por essas atualizações. Então nós temos hoje a nova Almeida atualizada, uma tradução muito boa, uma versão muito boa. Ainda continuo usando a nova versão internacional, mas... Oi. Renan, eu leio, sim, as perguntas no chat, mas hoje não está dando tempo, tá bom? Ok? Eu estou respondendo aqui uma pergunta. Sim, quem está perguntando? Pastor, queria só aproveitar, já que você entrou na Bíblia, pedir a sua opinião, se você tem uma opinião, se chegou a ter contato com a tradução A Mensagem da Bíblia. Alguns pastores estão, inclusive, utilizando ela de púlpito. Eu adquiri e eu tive uma sensação que em alguns trechos, não me lembro quais, tem a impressão que algumas partes foram suprimidas. Eu sinto como se algum pedaço estivesse faltando ali. Ali é uma paráfrase, não é uma tradução, tá? Se alguns pastores estão utilizando isso no púlpito, estão usando de forma equivocada. A mensagem é vamos assim dizer, é uma tradução e uma interpretação pessoal de um pastor, né? O MacArthur? Não. É o Gene Peterson? Gene Peterson. Eugene Peterson. Então, é uma interpretação pessoal que não foge da doutrina ortodoxa, mas é a interpretação. Por isso que ele engole alguns versículos, tá?
para dar essa interpretação, tá? E que deve ser usado, sim, por exemplo, para o seu estudo pessoal, né? Porque dá uma luz, né, para entender alguns textos. Só que não deve ser usado no púlpito, porque no púlpito, né, o uso tem que ser da versão que siga fielmente aquilo que a Bíblia está ensinando. Né? Ah, mas você vai falar assim, mas o Eugênio não está ensinando? Não, ele, exatamente porque ele suprime, engole versículos, né? Ele pode comprometer o entendimento e o sentido de uma determinada passagem, porque é uma interpretação pessoal dele. Mas é válido, sim, eu tenho a mensagem, é válido, sim, né, para lançar luz no nosso estudo bíblico, assim como a Bíblia na linguagem de hoje. Né? Não é recomendável que um pastor use a Bíblia na linguagem de hoje no púlpito, tá? Porque segue mais ou menos a mesma ideia. Temos a Bíblia Viva, por exemplo, da Mundo Cristão, que é uma paráfrase também. Poxa, muito gostosa de ler, porque né? Mas é uma paráfrase, é uma tradução e interpretação pessoal do tradutor, né? Do organizador. Tá bom? Okay? Tá certo, mas pode, obrigado. não joga fora, não. Pode não usar, fora, né? Não. Não tem nada que tá Não, certo. não. Obrigado. No dia que eu te convidar para pregar na nossa igreja, se você subir com essa, eu expulso você e a Bíblia. Tá bom. Ok? Obrigada, pastor. Então tá bom. Então, gente, Deus abençoe, né? Já passamos do prazo. Renan, depois você me manda ali, você tem meu contato, você me manda no meu privado aí as suas perguntas, tá bom? Que eu respondo para você. Deus abençoe a todos. Oi. Quem? Eu tenho a Bíblia anotada que é do Mundo Cristão. Essa aí Sim, mas ela é da Almeida. Mas é da Almeida. É da Ela é normal, Almeida. né? Ela só tem recursos a mais, viu, Silvio? Ah, tá bom. É, normal. É isso aí, ela é normal. É normal, mas assim, ela é da Almeida, só que tem recursos a mais, nota de rodapé, apêndices, anexos, que podem ajudar, né, no ensino das... Isso, tá bom? Tá bom, Não obrigado, joga fora pastor. não, hein? Tá bom. Pastor Silvio de Oliveira, que ficou aí, né? Olha pra gente, pastor, despedindo a gente desse nosso encontro. Só que liga o áudio, dá uma ligadinha no áudio. Aí. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais esta aula, Senhor, por mais um final de semana, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de, além de aprendermos mais de ti, Senhor, podermos louvar e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Que o Senhor continue abençoando esse grupo, Senhor, que venham mais para aprender de ti, para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Minha sogra Muito falou obrigado, amém. irmãos. Manda abraço para ela. Tá. Deus abençoe.